A TV Justiça completa em 2011 9 anos e consolida a missão de aproximar o judiciário e o cidadão. O programa de hoje mostra como funciona a TV do Judiciário brasileiro, criada com a aprovação da Lei 10.461, sancionada em maio de 2002 pelo presidente do STF e então presidente da República em exercício, o ministro Marco Aurélio. A partir dessa semana, uma série de novos programas entra no ar e amplia a discussão de temas importantes para o desenvolvimento do país e consolidação dos direitos dos brasileiros. Não existe televisão sem correria. Todos trabalham contra o tempo, mas de encontro à informação clara, precisa e objetiva. Na TV Justiça não é diferente. São 140 profissionais, entre jornalistas, técnicos, auxiliares, e uma preocupação em levar ao telespectador a tradução mais fiel das decisões e interpretações tomadas no judiciário do país. Foi justamente em busca desse tipo de informação que Juliane tornou-se uma telespectadora assídua. Começou 2 anos antes de eu me formar, que em João Pessoa, quando eu morava em João Pessoa ainda, eu sempre tive acesso à TV a cabo e tinha acesso à TV Justiça e comecei a assistir os programas. Neste ano, a TV Justiça completa quase uma década de transmissão e em pelo menos 4 desses anos no ar, lá estava Juliana. Ela pode nem imaginar, mas contribuiu para a consolidação da audiência, o que é bom para nós. O inseparável computador foi o aparelho escolhido pela jovem advogada para acompanhar a programação e saber dos mais recentes entendimentos do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que, apesar de existir uma premissa entre os juristas de dizer que a lei não acompanha a evolução da sociedade, mas existe também muita dificuldade entre nós advogados a acompanharmos as mudanças das leis e também a atualização jurisprudencial. Então, acompanhando a TV Justiça, a gente se atualiza dos entendimentos do STJ, do STF e também se atualiza das inovações legislativas. É que aqui, ao contrário de muitos canais dedicados ao judiciário mundo afora, é possível acompanhar em tempo real os julgamentos da Suprema Corte. Foi uma inovação. O país terá a possibilidade de ver a transmissão dos julgamentos sem cortes. Desde 2002, ano de inauguração, eles são exibidos ao vivo. Na primeira sessão plenária, no dia 14 de agosto de 2002, os ministros julgaram o pedido de intervenção federal, feito por credores contra o Estado de São Paulo. Formalização de pedidos de intervenção. Nós temos 2000 e pouco. Nós não estamos decidindo um caso. Essa particularidade do sistema judicial brasileiro até então não era adotada em outros canais. Apenas trechos de julgamentos podiam ser divulgados, geralmente a repercussão das decisões tomadas pelos ministros. Mas a história mudou e ao vivo foram transmitidos julgamentos históricos, como a denúncia do Ministério Público contra os 40 integrantes do escândalo do Mensalão. Que José Disseu era quem tinha a chave para a solução do problema. Assim, pouco a pouco, as decisões judiciais e entendimentos da Suprema Corte passaram a fazer parte do cotidiano dos brasileiros. Eu acho que nós estamos avançando muito, nós já caminhamos muito, mas, sobretudo, a história brasileira é a nossa história. Nós temos características da nossa história de mídia, da forma como ela foi estruturada no Brasil. Nós temos a nossa história de democracia e sempre é difícil comparar. No entanto, o que está se fazendo hoje no Brasil, o que tem se feito nos últimos 10, 15 anos, é fantástico e já é um grande avanço ao que a gente teve historicamente. O canal foi criado para aproximar os cidadãos do judiciário. A TV Justiça começou as transmissões no dia 11 de agosto de 2002. TV Justiça que estará voltada à realização em si de um serviço público. A exibição foi possível depois da aprovação da Lei 10.461, sancionada no dia 17 de maio de 2002 pelo ministro Marco Aurélio. Ele era presidente do STF e, na época, ocupava também, interinamente, a presidência da República. A grade de programação foi aberta com um documentário sobre a criação do canal. A TV Justiça exigiu um esforço concentrado para entrar no ar dia 11 de agosto.
O Supremo Tribunal Federal fez um projeto que aproveitou equipamentos comprados desde 1996 e uma área no subsolo do edifício sede. Telejornais, debates, programas didáticos, serviços essenciais à justiça. As transmissões inicialmente eram feitas às tardes e madrugadas. Nos intervalos das sessões, professores e advogados convidados podiam traduzir as decisões dos magistrados, além de explicar e interpretar a linguagem jurídica. Para você fazer a transmissão de sessões que aconteciam todas as semanas, às quartas e quintas-feiras, quando não havia uma sessão extraordinária, chamar pessoas diferentes para participar, uma experiência totalmente nova, você não tinha uma disponibilidade de profissionais do direito que pudessem, inclusive, ficar durante um período de 4, 5 horas de sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. São pessoas que trabalham, têm os seus trabalhos respectivos. É diferente de você chamar, por exemplo, para uma entrevista. Então, nesse sentido, acabou se revelando inviável a participação de uma pessoa, mesmo que como convidada, ou melhor, de várias pessoas convidadas para fazer o acompanhamento das sessões plenárias. Então, esse formato acabou não dando certo. Um dos campeões de audiência à época era o chamado Caderno D, programa didático com palestras, seminários e cursos voltados à abordagem de temas como o direito do consumidor. Hoje, o Caderno D traz para você, diretamente do Salão Azul do Hotel Nacional em Brasília. Juristas renomados no cenário nacional eram trazidos à TV para a aula magna. Ela tinha como público assíduo estudantes de direito de todo o país e, geralmente, o debate é temas relacionados ao direito constitucional. Havia ainda o Defenda a Sua Tese, encontro com o autor. O Repórter Justiça foi criado em 2006 e, desde então, passou por uma série de mudanças, até chegar ao formato atual. Aos poucos, a TV Justiça consolidou programas e transmissões. Por meio de operadoras de TV a cabo, é possível acompanhar a programação em todo o Brasil. A Rede Mundial de Computadores abriu espaço para que os programas pudessem ser vistos de qualquer lugar e podem ser acessados da página oficial da TV na internet ou em links disponibilizados no YouTube. O portal tem vídeos de todos os programas e transmissões da TV Justiça, assim como o dia a dia dos tribunais, o jeito de pensar e decidir do Judiciário. Em 2006, a TV Justiça inaugurou o seu primeiro canal UHF, ou seja, para a televisão aberta. 2 anos mais tarde, passou a ser transmitida em sinal digital. No próximo bloco, as mudanças na forma de transmissão e nos programas. A gente volta em instantes. Mudanças na forma ou na infraestrutura. Não importa como elas acontecem e de que forma. Uma coisa é fato. As modificações na TV Justiça sempre tiveram como objetivo principal aprimorar seu conteúdo. E o resultado final, você, telespectador, percebe assistindo a TV em casa, no trabalho, na rua ou pela internet. E foram muitas as mudanças desde a inauguração da TV Justiça em 2002. Todos os programas, eu acho que tem muita qualidade. Os profissionais que dão aula nos programas são muito bons, de muito alto nível. E não deixam a desejar. Para quem já fez cursinho, para quem não fez cursinho, eu acho que é uma boa oportunidade de se aprofundar e de se informar e de ter o conhecimento a respeito da matéria. Conquistar a confiança de telespectadores como Juliane não aconteceu da noite para o dia. É um trabalho de ano após ano. Desde 2002, a TV Justiça passou por várias mudanças. Uma mexida aqui, outra ali, a começar pelo espaço físico. Ele se tornou pequeno diante de tantos planos. Com isso, as instalações passaram por uma reforma geral. A equipe de funcionários ganhou reforço. Os esforços e os investimentos resultaram em aquisições significativas. Em agosto de 2007, a TV Justiça ganhou um canal aberto, o 53 UHF, destinado aos moradores do Distrito Federal. Na programação foi incluído um telejornal local só com notícias do Judiciário na capital do país. Em abril do ano seguinte, mais novidades. Em resposta às novas tendências e à tecnologia que não para de evoluir, a TV entrou na era digital. O grande diferencial da TV analógica para a TV digital
é justamente a qualidade. Na TV digital você não tem interferência, você não tem os fantasmas, você não tem os chuviscos, as variações que você tem em função de uma transmissão analógica, que é captada via antena. A transmissão digital, ela chega através de uma antena, mas esse sinal chega na sua residência através de códigos. Com a transmissão definitiva em sinal digital, a emissora passou a contar com outro recurso, a multiprogramação. Com a implantação da TV digital, as emissoras que transmitem em TV digital podem transmitir também a multiprogramação. O que é a multiprogramação? São subcanais derivados daquela programação. Por exemplo, a TV Justiça tem a TV Justiça, que é o canal principal, e tem um subcanal que é o Ponto Jus, que a gente chama a multiprogramação, que é um canal voltado para a linha educacional. Então a TV Justiça ela transmite ao mesmo tempo a TV Justiça, que é como sua programação principal, e o canal Ponto Jus, que é um outro canal com uma outra programação. E para acompanhar a chegada do sinal digital foi preciso investir ainda mais. A TV adquiriu equipamentos de última geração, sem esquecer do visual. Os cenários antigos foram trocados por outros bem mais modernos. Houve mudanças também na programação. Em 2008, eram quase 50 programas, 17 produzidos pela TV Justiça. O restante, produções independentes, propostas apresentadas por parceiros que ganharam espaço na TV. Todo tribunal, todo órgão jurídico, vamos dizer assim, uma associação de juízes, nós temos várias aqui, OABs regionais, etc. Todos eles podem ter programas na grade da TV Justiça. Hoje nós temos, de parceiros, nós temos 37 parceiros, tá? Parceiros de associações, de tribunais regionais, de vários órgãos ligados ao direito. Isso é muito importante, você ter parceiros, porque você não fica preso a uma programação, vamos dizer, só nossa. Entendeu? Então, eles têm a oportunidade de trazer as ideias deles, o que eles produzem, o que eles fazem, como eles funcionam, aquilo tudo que você dá uma geral para o telespectador da TV Justiça de como funciona, não só aqui no Supremo, ou no STJ, ou no TSE, ou no TST, mas uma geral de todo o funcionamento do judiciário no país inteiro. Em 2009, o telespectador passou a contar com 54 programas. A preocupação não foi só com a qualidade técnica, mas também com o conteúdo a ser exibido. Na grade, houve espaço para programas educativos como a Apostila, em que os alunos, depois da aula, podem participar, tirar as dúvidas ao vivo e pela internet. Os boletins e telejornais diários garantiram o acesso a decisões recentes do Judiciário. Produtos feitos com uma linguagem diferenciada, simples, para atender quem tem e quem não tem o conhecimento jurídico. Essa já é uma atividade que a TV Justiça já vem desempenhando. Então a nossa grande missão, e cara até como um desafio, é interpretar, fazer com que essa notícia do mundo jurídico chegue até a casa do telespectador, das pessoas que não têm um nível cultural assim tão alto como o meio jurídico, que é o principal telespectador da TV Justiça, que essas pessoas também entendam o que acontece aqui no Poder Judiciário, o andamento das ações, dos processos, e que entenda de forma bem clara o que significa uma decisão da Justiça, o alcance dessa decisão e no que isso pode beneficiar o trabalhador, o cidadão comum. Foi também em 2009 que a TV comemorou a 1000ª transmissão ao vivo de sessões plenárias. Em relação às primeiras transmissões, a um determinado período da primeira fase da TV, eu tenho a impressão que o grande diferencial que tem repercussão até hoje, embora a primeira transmissão tenha sido feita ao vivo, durante um determinado período nós não tínhamos transmissões ao vivo, elas eram pré-gravadas. Isso até hoje é um fator de repercussão internacional. Preocupação muito grande, que são decisões complexas, complicadas, a nossa legislação é bastante complicada, muito complexa, a Constituição Federal ela é uma das mais, com mais detalhes do mundo todo, então essa preocupação de usar essa informação, a decisão e transmitir ao espectador, ao telespectador, de forma mais clara, quer dizer, para que ele entenda de forma mais direta essa decisão do juiz, do ministro. E foi por conta desse tipo de entendimento, preciso e simples, que Juliane passou a se interessar ainda mais pela programação. O programa que ela mais assiste é o Saber Direito.
O objetivo aqui é ir mais a fundo nos conhecimentos jurídicos. Informações em áreas como direito constitucional, direito penal, antes só obtidas por quem investia num curso de direito ou cursinho preparatório para concursos, passaram a ser acessíveis. E o que é melhor para qualquer estudante, de graça pela TV Justiça. Para mim, o Saber Direito é o mais proveitoso, porque ele aborda muitos assuntos jurídicos, né? E de forma bem profunda, com bons professores. E como eu estou me preparando para concurso, são os que são mais úteis para mim. Só o fato dela existir já é uma contribuição. Pensar que a não existência dela, olha como seria ruim. Vocês têm um canal na mão. Isso é fantástico. A seguir, os novos programas que vão ampliar ainda mais o debate sobre direitos garantidos na Constituição e as questões atuais, como a preocupação com o meio ambiente. Envie a sua sugestão para o programa. O endereço é repórter.justiça.stf.jus.br. A gente volta em instantes. A Constituição brasileira é nova, mas desde a sua aprovação em 1988, garante a cidadãos acesso à moradia, saúde, educação e lazer. Pelo menos deveria ser assim. Mas será que na prática isso realmente funciona? Afinal, o que determina o artigo 5º da Constituição e o que falta para que ele seja algo além da Carta Magna? Essa discussão é o tema principal de um dos programas que passam a fazer parte das transmissões da TV Justiça a partir dessa semana. Como telespectadora assídua, Juliane conhece bem os produtos que vão ao ar na TV Justiça. Mas a estudante confessa, ela sente falta de um tipo de programa. Talvez um que abordasse muito os direitos do cidadão comum, sabe, de um vizinho, quanto aos direitos que você tem em relação ao seu vizinho ou ao seu empregador, essas coisas que são mais comuns à vida cotidiana mesmo das pessoas. Se é para atender ao interesse do telespectador, a emissora não pensa duas vezes em melhorar a programação. E é isso que acontece nesse momento. São 5 programas que estreiam neste mês. E eu tô de que lado? Desse aqui, né? Não pode? Surgiu o profeta, né? A renovação de grade, em toda e qualquer TV, ela é sempre, uma coisa, como diríamos assim, essencial. Tá? Porque você não fica sempre com aqueles mesmos programas, aquela mesma coisa. Então, a renovação de programas, de grade, significa muito para a TV, porque você começa a ver que os seus telespectadores estão querendo coisas novas, já estão cansados, de uma certa forma, de coisas que estão sempre aquela mesmo programa, sem nenhuma renovação, sem nada. Isso eu acho muito importante para a grade de uma TV. Um dos novos produtos é o artigo 5º, homônimo do artigo da Constituição Federal, que trata dos direitos do cidadão brasileiro. O programa segue a sugestão da Juliane, ao trazer para o debate assuntos que fazem parte do dia a dia dos brasileiros. O artigo 5º da Constituição tem a ver com os direitos de todos nós cidadãos. Então, o direito à vida, o direito do consumidor, o direito de herança, a igualdade entre homem e mulher, o direito à vida, né? É um direito que você pode discutir um monte de coisa. O direito de permanecer vivo, o direito ao aborto, o direito à ortotanásia, o direito à eutanásia e a anencefalia. Então, quando a gente começou a produzir o programa, a gente percebeu que direito à vida era um tema super amplo. Então, a gente foi focando mais, estreitando um pouco mais. E daí a gente percebe que é um tema que interessa a todas as pessoas que estão na rua. Vamos discutir proibido, o que você acha da eutanásia, o que você acha de deixar um doente terminal morrer naturalmente. Quer dizer, são coisas que mexem com a gente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Idealizar e colocar o artigo 5º no ar foi um processo que exigiu empenho total dos profissionais. Quem está atrás das câmeras não para um minuto. Cada detalhe do novo estúdio foi analisado criteriosamente. Do alto, eles verificam a melhor iluminação, o local mais adequado para colocar os painéis e a logomarca do programa. Finalizado o estúdio,
começaram as gravações. A gente vai para as ruas, vamos gravar um Povo Fala com as pessoas vão dar suas opiniões e também fazer pergunta quando for o caso. Mas nós vamos ter sempre 2 pessoas no estúdio. Não é necessário que sejam 2 pessoas que pensam diferente. Alguns programas sim, você tem um direito à vida, você pode ter gente a favor dessa ou daquela posição. Em outros programas, como direito do consumidor, por exemplo, a gente vai conversar com especialistas em direito do consumidor. Mas sempre com 2 pessoas, porque eu acho que deixa o bate-papo mais dinâmico. E não é só isso. Com tantas informações e tragédias ligadas ao meio ambiente ocorrendo no Brasil e no mundo, o assunto não poderia ficar de fora. O tema, hoje discutido em todos os lugares, passa a ser analisado também por especialistas. Na TV Justiça, um programa específico para o assunto ganha forma. É o meio ambiente por inteiro. Uma vez por semana, o programa Meio Ambiente por Inteiro vai levantar uma reflexão a respeito de atitudes individuais que podem refletir no coletivo. No primeiro programa, por exemplo, a gente vai abordar justamente a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente vai tentar trazer um pouco para esse lado da legislação, sei lá, Código Florestal, vai ser votado. Como é que as pessoas estão vendo, quais são as discussões, é um negócio super polêmico, né, o tema. Então a gente vai querer trazer essa polêmica também, quando for o caso, para dentro dos nossos estúdios. Como diz a nossa Constituição, meio ambiente é um direito de todos, ao mesmo tempo em que é a obrigação também de todos, poder público, instituições privadas, pessoas físicas, de fazer a sua parte, né, para que a gente tenha de fato um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tratado pela Constituição como um bem de uso comum do povo. Então, se assim é importante que isso seja transmitido para a sociedade dentro dessa perspectiva da visão do direito, da justiça, mas com acesso a todos. Então, eu vejo com muito bons olhos. Inclusive, quero contribuir no que for possível para que, de fato, a gente tenha bons programas e quero parabenizar a TV Justiça por isso. Assistir ao vivo às sessões plenárias já virou uma rotina na vida do telespectador. Todas as quartas e quintas, quem não pode vir ao Supremo Tribunal Federal acompanha os votos dos ministros pela TV, de casa ou do trabalho. Agora tem mais uma novidade. É o programa Grandes Julgamentos, que vai dar ênfase aos temas de ampla repercussão analisados aqui no plenário pela Corte. O primeiro programa vai falar sobre a demarcação indígena da Raposa Serra do Sol, em Roraima. E a decisão, tudo que aconteceu e a repercussão que teve nacionalmente. E como esquecer dos tribunais de justiça dos estados? Fornecer detalhes sobre as decisões e entendimentos tomados no Judiciário Estadual é o principal objetivo do Justiça em Foco. O apresentador Carlos Eduardo Cunha vai receber no estúdio desembargadores de todo o país. A ideia é mostrar o dia a dia dos tribunais de justiça nos estados. Por isso, nada melhor do que conversar com os presidentes dos tribunais de justiça de cada um desses estados. A ideia é mostrar um perfil do presidente de todos os presidentes, cada um deles dos tribunais de justiça dos estados, abordando inclusive questões até mesmo pessoais, como a escolha do direito como profissão, os aspectos relacionados à família e a experiência de cada um deles como magistrados. E quem poderia imaginar em assistir a filmes na TV Justiça? Uma parceria com a Cinemateca amplia o espaço dedicado à sétima arte. Clássicos brasileiros e produções internacionais vão compor a programação da TV Justiça. A expectativa sempre é grande, né? Ainda mais com novos programas que nós estamos produzindo aqui na TV Justiça, né? Que são 5 novos programas, né? Tem um programa Cinemateca, que tem vários filmes que são cedidos pela Cinemateca Brasileira, tipo Deus e Diabo na Terra do Sol, Bahia de Todos os Santos, essa coisa toda. Nós estamos entrando no ano que a TV completará 9 anos de existência. E a partir agora de abril, a estreia numa nova grade, que promove muito mais o conteúdo jurídico. A TV Justiça vem penetrando cada vez mais na casa dos brasileiros, que eu acho que era essa a grande ideia, era o grande ideal da TV do Judiciário. A TV Justiça hoje entra numa fase que eu diria uma fase adulta, uma fase em que ela não concorre com as demais, mas ela trabalha em conjunto com as demais para a formação do cidadão brasileiro. Bem
envie a sua sugestão para o Repórter Justiça. O endereço é repórter.justiça@stf.jus.br.